falar com vocês nessa noite sobre o Evangelho que nos levanta e nos põe em pé. Isso porque nós podemos entender que o Evangelho não é, para mim, pelo menos, quando eu vejo um pouco da história de Cristo e que constitui o Evangelho, nós descobrimos que o Evangelho significa boas novas. E essa palavra não nasceu somente no Novo Testamento, essa palavra existia no Velho Testamento, essa palavra existia muito antes do próprio Senhor Jesus ascender vida à terra. Então o Evangelho pode ser então qualquer notícia, o Evangelho pode ser tudo aquilo que vem aos nossos ouvidos, de maneira que nós antes não poderíamos saber se então não tivesse chegado aos nossos ouvidos pelos meios de comunicações diárias. E observando nesse assunto, nós podemos orgulho de observar que durante a trajetória daquilo que se diz a respeito de Jesus, eu percebi que o Evangelho, para mim, cheguei à conclusão, não sei se é uma conclusão teológica ou se é uma conclusão a respeito de uma comunhão que tem através do nosso relacionamento íntimo com Deus e Jesus, que o Evangelho não era somente o que Jesus falava. O Evangelho não era somente o que Jesus dizia. Tanto a respeito de Deus, a respeito dos milagres que ele fazia, a respeito das suas ações, dos seus gestos humanistas, dos seus gestos quando ele declarava teologicamente ser o Filho de Deus. Mas o Evangelho era a própria essência que encarregava o seu próprio ser. Jesus era o Evangelho, de tal forma que ele podia dizer que eu sou o pão da vida, ninguém nunca terá fome e quem me seguir nunca terá sede. Que Jesus, eu posso dizer que eu sou a luz do mundo. Então Jesus ele se personificava naquilo que as pessoas compreendiam. Então ele disse que nós devemos compreender que o Evangelho não era nada mais nada menos Jesus. E essa história chamada Evangelho, a pessoa de Jesus, entra exatamente num cenário onde as pessoas estavam sentadas no vale da região da sombra da morte, onde se encontra a própria descrição como Mateus começa a falar a respeito do Senhor Jesus, no capítulo 4, versículo 6, parece que diz assim, que a luz raiou, e a luz brilhou, justamente para aqueles que estavam sentados no vale da sombra da morte. A palavra que se encontra na língua original é aqueles que receberam um coice mortal. Aquele que recebeu um coice de cavalo e ficou completamente tonto, nocauteado, próximo, mortificado. A luz brilhou para aqueles que estavam caídos, a luz brilhou para aqueles que estavam completamente jogados, prostrados, mortos, semi-mortos. E Jesus veio e nos levantou. E a história do Evangelho é exatamente isso. Quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, tem de haver uma mudança, tem de haver um novo princípio, tem de haver uma nova perspectiva, uma nova tentativa. E é tão interessante que seja publicada essa questão que você encontra exatamente essa história de Mateus, que é nada mais nada menos a história do Evangelho, que coloca o homem em pé, a presença de Deus, o homem caído, jogado, prostrado, um homem que você pode imaginar dentro de um cabra completamente caído na desgraça da humanidade. Uma pessoa que não servia nem para ser corintiano, não servia para ser palmeirense, não tinha o cruzeirense. Ele era nada mais nada menos que um publicano. E ser publicano lá é terrível, porque existia algumas prescrições físicas a respeito de pessoas tais como ele, que o Talmud, o Mishnah, os escribas, os fariseus, que tomavam conta daquele cenário político e religioso, e os livros da época diziam 4 coisas a respeito de um publicano. Primeiro, publicano é um mentiroso. Não se pode confiar no publicano nem juízo. Segunda lição, que se ensinava a respeito do publicano. Se um publicano entrar na sua casa será imunda. Então o publicano era pior do que o leproso. Terceira lição, a respeito do publicano. Que um publicano, uma vez, ele não pode estar na congregação, na igreja. Ou seja, ele estava completamente excluído de toda a sua vida social, de toda a sua vida comunitária. E quarto, ele
estava completamente, um puritano jamais poderia. Aliás, o puritano era ladrão, o ladrão poderia confiar as coisas na mão do puritano. Então, é uma coisa muito difícil. Já pensou um puritano corintiano? Não vai dar certo. Às vezes alguém chama corintiano. Às vezes a pessoa chama o outro, flamenguista, santista. Mas o irmão fala, não consigo ficar bem. Mas a verdade é que esse texto começa a descrever algo muito interessante. Ele fala de uma pessoa excluída, uma pessoa rejeitada, uma pessoa cujos seus atos são inógenos, uma pessoa cujos seus atos só criam repulso. Cada ato é uma reprovação, cada ato é uma pontuação contra, cada ação, cada atitude denunciava uma prova substancial contra essa vida. Uma pessoa que não servia nem para ter condições de ser capaz da entrada da porta do céu. Esse era Mateus, um homem odiado. E aí nós temos muitas peculiaridades dentro desse contexto que queria dizer para você, mas o tempo não vai nos deixar. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro para a sua vida, meu filho, que a história de Mateus tem tudo a ver com a história do Evangelho que nos coloca em pé. E tem tudo a ver com a história do Evangelho. Não é Mateus que não telefone, não, né? Eles chamam de corintiano, palmeirense, de repente só Mateus que não telefone que vai reclamar comigo. Estou ocupado, Mateus, por favor, deixa em paz. Não tem agora um pouco de força. Mas a questão é o seguinte: a primeira lição que eu posso aprender nesse texto, com relação a Mateus, é que o Evangelho, talvez se você pense tudo que eu falei hoje, o Evangelho, ele tem poder para transformar e libertar qualquer vida. Amém. Seja qualquer um, qualquer estado, qualquer situação. Uma vez, geralmente, quando a gente está conversando com os irmãos, alguns fazem algumas perguntas para mim. E uma que geralmente não deixa escapar é: pastor, como foi a sua conversão? Ele disse que minha conversão foi tenebrosa. Imagine alguém que saiu das trevas. Às vezes você fala que bate no cavalo das trevas, já é das trevas. Daquilo que eu vivia, da situação que eu passava. Aos 8 anos de idade, minha vida começou a entender por gente exatamente aos 8 anos de idade. Quando eu nasci, exatamente descobri que eu nasci dentro de um seio de uma família espírita ocultista. Ou seja, no ditado popular, uma família macumbeira, uma família que aceitava todo tipo de oferta que pudesse trazer felicidade e fazer qualquer tipo de pacto para que a felicidade chegasse à sua vida. E aos 8 anos de idade descobri que a minha família era assim, quando eu me passei a me entender que eu tinha condições de ouvir vozes de espíritos e espíritos falar comigo. E uma coisa muito interessante que durante esse período, dos 9 anos aos 13 anos, eu passei por uma série de situações em que tinha sempre algo envolvendo coisas sobrenaturais, demonias. Eu ouvia vozes, sonhava, não só sonhava, como também passava a perceber certas coisas, ficava doente. E aí minha mãe descobriu e me levou para a escada que prometia libertações. Não estou falando de aniversário, por favor. Ela é aniversário, estava começando, isso pode ser que ela não sabia, né? Mas minha mãe começou a me levar para os catecistas. E eu conheci em alguns lugares da cidade de São Paulo, assim, período. Minha mãe desesperada, porque eu ficava completamente perturbado com as coisas que passavam comigo. E os catecistas, tanto quanto os pais e mães de santos, que nada mais não é pai e mãe de demônios, ou filhos, ou casal, ou outra coisa, respeitava um monte de rituais, para que eu pudesse, segundo eles, uma vez cumprindo os rituais, eu pudesse
E depois começaria a ter a condição de desenvolver um chamado, que seria a mediunidade. Lá no kardecismo tinha um monte de gente branca, lá naquela coisa lá, passando a mão de um de cima a baixo. Fazendo sessões de carrega, fazendo sessões de paz. Foi de 8 anos aos 13. A minha vida foi exatamente como um centro travesti, como um centro diferente de Macumba. E eu me lembro muito bem, naquela situação, naquela época, eu passei por 2 experiências que jamais eu esqueci na minha vida, porque era muito pesado para uma criança de 9 anos naquela época. O Pai Santo me colocou numa sala escura, cheia de velas vermelhas e pretas. Me colocou numa bacia, um monte de imagens atrás de gato. Me tornou 2 litros de cachaça, como se fosse batismos. E eu estava de short, eu vi aquela água quente descendo do meu corpo. Depois vi aquelas garrafas de champanhe descendo do meu corpo. Dizendo que depois desse cerimonial, esse liberto, aquelas preocupações. Eu lembro de um outro momento que eu passei na minha vida, que para eu sempre estava fazendo ideia, para eu sempre estava fazendo alguma coisa que pudesse mudar a minha situação, para que eu pudesse entrar nesse círculo ao qual minha família já estava presa há muitos anos, porque a minha família tinha mais ou menos, da família da parte do meu pai, da parte da minha mãe, todos eram exatamente espíritas, todos envolvidos com esse tipo de ocultismo. A família do meu pai, a família da minha mãe, tinha pessoas alcoólatras, tinha pessoas da minha irmã, para você ter uma ideia, ela podia estar conversando em qualquer lugar da cidade de São Paulo, qualquer lugar mesmo, mas em qualquer lugar. Aonde ele estava, qualquer momento ela podia ser consumida. Começava a rolar no chão. A qualquer momento. Tinha gente alcoólatra da minha família. E minha mãe pensando que quanto mais cuidava que os espíritos pediam para que ele libertar, acabou tentando me envolver com esse negócio. E eu me lembro de uma vez, aquele pastor me colocou um círculo de pólvora, dizendo que uma vez eu fiz aquele negócio, eu seria protegido. Não fui protegido. A situação da minha vida pegava cada vez mais, eu era jovem. Eu era um tipo de pessoas que tinham um imã atrativo, uma magnitude estranha, um magnetismo estranho, em que todo tipo de coisa ruim se aproximava de mim. Podia estar exatamente numa roda de pessoas, com mais de 50 caras, 50 meninas, tranquilos, que podia vir um soprado, um doido do lado, me encontrava no meio daquela multidão e começava a tirar a arma, tinha que correr, do nada, queria ver meu sangue. E quanto mais as coisas aconteciam, mais eu estava com minha mãe, mais eu estava desesperado, mais se envolvia nesse caminho, porque ela não conhecia outro caminho. E essa história foi transcorrendo até que, em 1983, eu tive um pesadelo daquele. Foi um pesadelo. Foi o pior pesadelo que eu já tive na minha vida. Que eu acordei no outro dia e disse para minha mãe, incrível, ele quer uma filha. Eu disse exatamente isso para ela. Eu fiquei pedindo isso para ela há menos de 3 meses. O filho de 3 meses. Ele falou, mas você quer uma filha? Você está querendo uma família, filha? Você está querendo uma família que tem esse negócio de crente, esse negócio que não quer dinheiro, não sei o quê, aquela coisa toda, aquela resistência. E eu só pedi, não quer uma Bíblia. Como ela trabalhava como ambulante, ela vendia muitas coisas para crentes, para católicos, e ela perguntou para um crente lá, dos clientes dela, bastante de 4 portas, e eles tinham uma Bíblia sobre a humanidade. E ela trouxe a Bíblia, e ela me deu. Um fato muito curioso, que essa Bíblia não tinha gênero. Tem capa, eu não sabia que era capítulo, eu não sabia que era versículo. Chamava Êxodo, de show, nunca chamava puxa. Eu não sabia que nada, eu nunca digitava ali. A coisa era show, eu não sabia ler ali. Mas eu lia.
E aqui começou a fazer uma paz tremenda, eu passei a dormir, eu passei a ter noites completas, as coisas começaram a mudar, até que um dia minha mãe, ela, toda sexta-feira, ela recebia, tinha que desenvolver os exercícios, ela recebia isso dentro de casa, toda sexta-feira. E até 6 horas da noite, na sexta-feira, ela tinha que entregar garrafas de bebidas nas encruzilhadas. Eu lembro que até tinha momentos, quando ela não tinha condições, eu tirava da nossa própria boca, tirava dos nossos próprios instrumentos, para fazer o que o bicho chegava. E eu lembrava do recado dela, porque ela ficava lá incorporada, o bicho todo lá, tal, e ele falava para mim, e tudo que ele falava, tinha que dizer para ela, falava para mim, eu estava para mim, eu lembrava do recado do bicho. E depois que eu comecei a ler, na próxima incorporação que eu não teve, o tal de caboclo, livros, bichos, que tinha lá, que funcionava a vida dela, chamada caboclo, uma tremera, um demônio para ficar, ele disse o seguinte, me fez até hoje. Ele disse assim, olha, você está lendo o livro do homem da capa branca, da roupa branca. Essa é uma maneira que descreve ele, homem da roupa branca. Por causa da leitura desse livro, você está liberto, liberado de tudo que está passando. Mas somente a gente continuar a missão, a obrigação, até o fim, porque senão não vai morrer. Aí eu contei para minha mãe, e eu contei para ela. Todas as vezes que eu via na Bíblia, isso me incomodava e ela perguntava, Dinho era uma carinhosa de Alexandre e Alexandrino. Eu falava, Dinho. Era uma carinhosa que me chamava Dinho. Por que você está livre e eu não? Só por causa do livro? Por causa da Bíblia? Eu falei, não deu tempo. Minha mãe chegou com a Bíblia dentro de casa e ela disse para mim assim, se eu tivesse que morrer, eu vou morrer em Cristo Jesus. Em 1991, de 83 a 1991, a minha família toda foi liberta desse casado. Eu quero dizer para você, meu irmão, o Evangelho tem o poder de transformar e libertar qualquer pessoa. Amém. Glória a Deus. Por isso que é interessante que você se permite ter esse livro, como diz o salmista Davi, ao você ler, deixe ele se queimar, deixe ele acender a chama da sua fé, da sua vida cristã, para que você não viva de paralisia espiritual. É muito fácil, meu filho. Muitas vezes mal interpretamos a vida cristã. Entendemos que ser cristão é só ir à igreja. Eu vou à igreja todos os dias, com Deus dizer, canto, louvo, vou namorando com uma moça da igreja legal, as pessoas dizem que eu sou cara legalzinho, bonitinho, tá tudo muito bom. Enquanto você estiver recebendo aplausos, está tudo muito bem. No dia que você não receber aplausos, vai ficar chateado. Não é disso que eu estou falando para você. Nós pregamos um Cristo, um Evangelho que coloca o homem em pé na presença do Senhor. Por isso que você simplesmente não se incomode, não se acomode com o estilo de vida sem ter uma experiência transformadora com esse Deus. Incomode. Mesmo que você tenha que chegar e falar assim para ele, Deus. Se o seu Evangelho é Evangelho, eu quero que o Senhor me dê algo novo na minha vida. Eu quero experimentar a libertação do Senhor na minha vida, uma obra do Senhor na minha vida. Porque se esse Evangelho que eu estou receber não é Evangelho, eu quero ser Evangelho. Porque eu não quero somente conhecer e ouvir falar. Eu quero andar contigo todo dia, conhecer o Deus e contigo andar. O Evangelho é experiência transformadora. É uma experiência contínua.
gradativamente, sempre algo a mais de Jesus. Tem uma lição que eu aprendo nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, é que esse evangelho é um evangelho que levanta o homem e põe ele de pé, em pé. Então, meu irmão, faça de tudo para salvar a sua família. Amém, Jesus. Meu amado, às vezes nós gastamos horas e horas aqui com problemas de negócios seculares da vida. E o nosso único elo de relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, é aquele elo de relacionamento com péssima qualidade. Às vezes tem filhos que não têm nem bênção para mãe, nem bênção. A verdade é que muitas vezes filhos não gastam hora, não gastam tempo olhando para os joelhos, pedindo um som dobrado de filho para os seus pais, para os seus parentes. E nós precisamos levantar para isso, para despertar, porque, meu querido, quem disse que o céu tem feito só para você? Quem disse para você que o coração dessa pessoa é tão dura que o Evangelho não pode transformar em coração de carne? Quem disse para você que essa pessoa não tem jeito de tirar suas coisas e assim vai morrer assim? Às vezes é uns amigos da faculdade, tem uns colegas, às vezes até professores carismáticos, que nos encantam, a gente faz uma amizade muito fácil. Meu querido, não são pessoas que vão passar pela sua vida. Se você está encarando a vida nessa perspectiva, fique sabendo que o Evangelho é o caminho. Isso significa que você terá responsabilidade para isso. Isso significa que você terá, que muitas vezes tem que prestar conta, e que você tem que criar oportunidades, condições, para fazer o seu Evangelho poderoso que chegou em sua vida. Às vezes nós cristãos passamos meses, às vezes passamos anos aqui de conversar com o nosso parente, porque o meu irmão é chato, porque a minha irmã é egoísta demais, ela pegou da boca fundo assim, que meu Deus fala comer, então eu não vou distância dessa pessoa, ficamos anos aqui, e a gente pode ter 15 anos, tem uma fonte de amizade com o seu irmão, com o seu pai. Prefiro que por causa das atitudes que os pais cometem, ficam entristecidos, fazendo mal aos seus pais, de suas mães, de seus amigos. E eles, ao mesmo tempo, estão precisando salvação. Sabe o que é para você, meu amigo? Se você tiver, você pode ter 1000 razões, 100.000 razões para se decepcionar das pessoas. Mas você não tem nenhuma razão sequer para deixar de pregar o Evangelho. Amém, Jesus. Oh, glória, aleluia. Por isso, prega o Evangelho que você está fazendo para criar a salvação do seu amigo, do seu filho, do seu pai, da sua mãe. Às vezes você chega na sua casa, depois da comida, com a roupa lavada. Às vezes você chega na sua casa, depois de uma faculdade, de um curso, porque tem educação, tem teste. Maravilha! Mas eu vou dizer para você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu professor de faculdade, o seu amigo que você conhece na infância, todos eles precisam de Deus. E Deus quer usar você para pregar esse Evangelho de Deus. Amém, Jesus. Levante! Use todos os recursos. Nunca tivemos tanta oportunidade para pregar o Evangelho. Era época em que nós, era a época em que nós pegávamos comer, saímos nas ruas, recebemos todos os meios de comunicação, todos os veículos. Nós temos a Bíblia. A internet, a nossa liberdade,
aonde nós, pequenos cristos, podemos contar com milhões e milhões de pessoas, podemos evangelizar o mundo todo. Dá para imaginar o jovem convertido no reino de Deus? Ele pode estar evangelizando a Austrália, o São Batismo. Mas infelizmente, isso nós estamos mal todo dia. Hoje, depois de 2 meses sem ter meu curso. Não, eu continuo mais, eu já caio no meu peito. Muitas pessoas perguntam, por que você não mexe? Não sei, eu gosto de educação, eu gosto de computador. Mas eu vou lá no peito. E tem aquela perguntinha, o que você está pensando agora? Pode, pode. Cada qual você vai ouvir todo mundo quer ser seguidor de Ronaldo. Ronaldo claro, todo mundo quer ser seguidor de Kaká. Você vai ter essa coisa, tem um monte de crentes. Você seguidor daquele cantor que canta pela vontade, você te pega. Mas eu estou vendo poucos cristãos querendo ser seguidor de Jesus de fato. Eu pergunto para você, será que você vai passar exatamente isso com Pai? Em Cristo é um popstar ultrapassado que serve lugar para Beyoncé, para Shakira, para os 9 meninos, já estão assunto, né? Você está injetando veneno para bem, os olhos estão tudo, será por quê? Olha, eu não estou, a cabeça está caindo. Responder quem quer, o que você acha que você tem que fazer? Não tem nada contra. É o que eu vou pegar comigo, não quero. E aí, Deus está mandando perguntar para você, levanta-te dessa situação, porque aquilo que o mundo não viu, aquilo que o mundo não viu, e aquilo que não subiu ao coração dos homens, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós somos um povo que Deus colocou em casa, sentado para jogar com o mundo pecado. Eu estava conversando com ele que tinha lá, aqui, projeções. Aí eu falei assim, olha, tem uma ali que quase não lembra de vida. Ali está escrito só para salvar. Eu lembro de vida. Eu conheço a vida de Deus com Jesus, né? Senhor, muito obrigado. O Senhor me tirou da treva e me trouxe para o reino da glória. Agora eu sou salvo. Em Cristo Jesus, mas agora eu sou salvo para sempre. Amém. Levanta-te. Talvez você esteja bem na igreja. Tudo está bem. Tudo está fazendo o seu pastor. Mas muito mais que isso. Faça de tudo para você ter um ciclo de conhecimento exponencial com Deus. Que vai além de todas as experiências que um dia você já ouviu. Que faça com que realmente você chegue e fale, a glória de Deus, eu sei quem eu tenho, livre, estou preparado.
porque essa oportunidade de o Evangelho dá para você. Eu quero dar para você neste momento. E eu quero perguntar a você esta noite. Talvez você esteja aqui no nosso meio, mas seu coração não está lá. Talvez você está com as suas filhas já, as baterias já, não consegue mais orar, você não consegue mais ter aquela paixão gostosa. Você já vem arrepido, você ouve mais, você ouve Jesus, você não se emociona mais, ok, que isso, bem, mas você hoje se encontra muito afastado dos projetos de Deus que Ele tirou da sua vida. Talvez você esteja aqui e o seu coração diz: eu queria ter ouvido essa palavra. Eu queria ter ouvido o Senhor falar desse jeito. Eu senti tua voz. Talvez você esteja aqui e esteja até desviado. Talvez o que te influencia hoje não é mais a graça, é a desgraça. Eu quero que você, num ato de evolução, e eu sei que o seu coração pede, levanta agora no lugar onde você está e vem orar aqui comigo. Eu vou orar com você. Nós vamos discutir. Você vai se levantar. Quem sabe comigo? Quem sabe meu querido? Tudo isso Deus criou. Para que isso poderia existir. Porque Ele ama você. E se diz o seu coração diz sim. Levante agora. Aleluia. Você não tem mais perspectiva dessa relação com seu pai, dessa relação com sua mãe, com seu parente, com sua família, com coisas de drogas, com livro da família. Eu quero que você tenha ideia de lado, de fé, bem que a frente, e eu vou tirar dessas vidas. Nós vamos clamar, e você vai cantar. E Deus vai levantar em favor de você. Porque ele se clama a mim e respondeu em coisas eu ainda não. Levanta e convoca você. Eu não, Deus. Vem, eu quero dar para você. Hoje é um dia de nossa vida. Mas meu Deus. Ai, meu Deus. É hoje. Agora, eu quero perguntar para você, você que está aqui, talvez não seja evangélico, mas você faz parte e você há muito tempo já tinha perguntado, mas não conseguia. E eu vou fazer uma coisa para você. Deus vai fazer. Você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador? Eu vou orar. Eu vou orar. E você vai ver isso recebendo profundamente em seus atos de fé. Amém, Jesus. Louvado seja o nome. Há mais alguém aqui? Levanta-te. Talvez você sentiu Deus falar com você mesmo. E você está vendo que agora há a possibilidade de que Deus possa contar com você nesse projeto que você vai fazer. E você sempre lutou, mas Deus não te levanta-te. Essa é a ordem do Senhor para você. Levanta-te. E todo lugar onde você está, nós vamos orar com você. Levante. E perceba que a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe. Nunca mais será a mesma. A sua vida nunca mais será. Levante. Você que está com a sua chama apagada. Você que não consegue mais orar. Não olhe para o lado.
As palavras constroem hoje a história. Eu quero falar com você também. Você que está decepcionado com Deus. Você que olha só para o lado dos sonhos. Levanta agora, depressa. Antes que seja tarde demais na sua vida. Levanta-te. Porque tem uma história linda. Ainda não acabou a sua vida. Levanta-te. Que Deus nosso amado Pai, aqui estão essas vidas. Amém, Jesus. Que só o Senhor conhece de fato. Vidas que ninguém conhece como tu conheces. Vidas que ninguém ama como tu amas. Que ninguém recebe como tu recebes. Que o Senhor, de uma maneira especial, falou de uma maneira tão poderosa essa vida e disse: eu posso todas as coisas. Agora, Senhor Deus, eu quero te pedir, ó Pai, que esse ato de fé, o mesmo ato de fé, uma vez, o Senhor fez na minha vida, faça na vida dos meus filhos. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor tem o poder de restaurar todas as coisas. Restaura, Jesus. Tu és médico. Tu és aquele que nunca rejeitou aquilo que se levantaram para ti em tua direção. Tu não rejeitou a mulher de Fenícia, que se levantou. Tu não rejeitou a mulher de fluxo de sangue. Tu não rejeitou Jairo, que se levantou para pedir favor de sua filha. Senhor nosso Deus, todos aqueles que vêm aqui no encontro, o Senhor recebe. Agora, Pai, oro para que você leve a vida também. Para que este Evangelho que nos levanta, nos ensina, seja eficaz e poderoso sobre essas vidas. Pai, que o Espírito seja tocando, que o Espírito seja transbordando sobre cada vida, que nós vamos soprar, fazendo com que cada vida aqui, Senhor Deus, me toque do Senhor, para uma vida exponencial na sua presença, que ultrapassa todos os limites da crença humana, das crenças doutrinárias, mas que possam ser, Senhor Deus, pessoas cujas orações, Senhor Deus, a unção, a capacidade, venha fortificar que o Senhor está por ela. Amém. E que elas experimentem que outras pessoas vão ter o amor e agora sim, o Senhor está fazendo maior. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Obrigado por conversando. Irmãos, quando com Cristo, por favor, eu quero fazer a despedida final dos estudos da hora.